Olá, queridas irmãs e queridos irmãos. Boa noite para você que está nos acompanhando agora ao vivo. Um bom dia ou boa tarde para você que estará conosco noutro momento. Estamos agora com muita alegria, mas é muita alegria mesmo, muita gratidão, iniciando o episódio de número 83 do programa Fala Boa. Hoje, como podem observar, o Quincas Veloso não está conosco. Ele estava em uma viagem familiar com os filhos, já chegou, mas foi uma viagem longa e muito cansativa. Muito embora ele esteja muito bem, mas está lá descansando um cadiquinho. Mas ó, já falamos para ele que não pode descansar muito não, tem que voltar para o trabalho logo. E nós estamos aqui na companhia desses irmãos. Que coisa boa. Alan Mitchell, meu irmão. Boa noite, seja muito bem-vindo. Olá, boa noite a todos. A gente fica muito feliz pelo convite, Wellington, como sempre, né? Você é um irmão querido que tem ajudado tanto a divulgar o nosso trabalho e aquele cadinho de coisa que a gente faz. Então a gente fica sempre muito grato quando a gente é convidado a poder compartilhar um pouquinho, conversar um pouquinho sobre qualquer tema da doutrina, porque a doutrina sempre nos ensina muito. Então quando a gente vai falar, a gente já está aprendendo junto. Então estamos muito felizes. Fica com Deus, viu? É verdade, eu também estou feliz. E olha, Alan, além de aprendermos com você, nós estamos na companhia de um outro irmãozão aí também que também sempre nos ensina. Eu me lembro do Tato Save, um dia numa live, o Tato, se referindo ao Edgar, falou assim: tudo que o Edgar fala é aproveitável. Edgar, meu irmão, boa noite uma vez mais, que alegria. Boa noite, Wellington, Ala também. Olha, eu também fico muito alegre por estar participando com vocês, por estar reencontrando vocês. E o Wellington tem essa capacidade, né? Ele vai juntando, vai juntando, vai juntando. E mais uma pessoa que eu conheço pessoalmente tem essa honra, essa alegria. E com certeza vou aprender muito hoje com ele e com você sempre, Wellington. Muito obrigado, viu? Eu que estou aqui para aprender. Gente, com a permissão de vocês, pela segunda vez no dia, nós vamos trazer a mesma lição. Essa lição de O Evangelho segundo o Espiritismo é o prefácio. Mas olha, eu fico. Todas as vezes que eu leio o prefácio, eu vou procurando compreender o espírito da verdade, porque ele foi, mais uma vez, fica aí comprovado que os espíritos superiores têm uma capacidade de síntese muito grande. E não é à toa que Kardec escolheu essa mensagem para ser inserida ali no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Ela, ao mesmo tempo que ela conforta, consola, nos dá profundas esperanças, ela nos estimula a ação no bem. Eu acho ela formidável. Quer ver? Vamos lê-la. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta ao receber a ordem de comando, espalham-se sobre toda a face da terra. Semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser reestabelecidas no seu sentido verdadeiro, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o toque da trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto, que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e no hino sagrado se estendam e vibrem de um extremo do universo ao outro. Homens, irmãos amados, estamos juntos de vós.
Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo de vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito da Verdade. Edgar, esse prefácio é muito intrigante, ao mesmo tempo que ele se apresenta como simples, ele é de uma profundidade, não é não, meu irmão? É assim, é uma convocação, né? É uma convocação, é um sinal desse movimento que a gente está sendo chamado a fazer parte. Mas não, penso eu, não é um movimento exterior. Né? Porque, assim, parece não. O Pai é tão profundo, né, gente, que enquanto a gente pensar que o movimento começaria do lado de fora, eu entendo que ele pensa e ele deseja que o movimento comece, sem dúvida, no meu entendimento, do lado de dentro. E transborde, aí sim, para o lado de fora. Porque a transformação interna, quando fermenta e cresce, é impossível que ela não transpareça no comportamento externo. Impossível. Não só pela energia, né, que vai chegar sempre antes, pela vibração, pelo pensamento, mas porque o nosso comportamento, a nossa fala vai ser diferente. Né? É um grande chamado. É um grande chamado. Tocante, não é? Demais, né, Alan? Verdade. Como você falou, Wellington, todo o contexto, toda a parte textual que é colocada no Pentateuco, né, nas obras básicas de Kardec, ela é extremamente importante, porque ela vai nos trazer um princípio, muitas vezes, vai nos trazer um aspecto basilar, para poder fazer uma reflexão ainda mais profunda sobre o conteúdo daquela obra. Porque quando Kardec organiza a obra, por exemplo, o Evangelho, ela vem com um conteúdo muito rico, porque ela primeiro vem o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, vem o Manual de Prática, né? E o Evangelho ele vem fazer essa conexão que Emmanuel diz que é dentro do tripé da doutrina espírita, a ciência, a filosofia, ela precisa da parte religiosa porque é ela que nos liga aos céus, ela que nos liga diretamente com Deus. Ele precisa ser bem organizado. E é por isso que Kardec faz com que, trazendo essa mensagem, a mensagem do Espírito de Verdade, vem fazer a gente pensar de uma forma diferente o Evangelho do que como a gente via antes, como se fosse um conjunto de regras dos quais a gente tinha que obedecer cegamente, sem precisar questionar, sem precisar refletir, sem precisar fazer essa junção científica e filosófica. Mas quando a gente faz a junção filosófica e científica, aí tudo começa a fazer mais sentido. A gente começa a entender porque Deus é Pai, porque Jesus chama Deus de Pai. Fica muito mais próximo da gente de verdade, não só porque um ser falou, mas porque a gente começa a fazer sentido que realmente Deus é Pai, porque Ele é Criador. E aí a gente começa também a conhecer várias realidades, né? Por exemplo, que nós pais, né, nós que somos pais, não somos criadores desses espíritos que estão aqui conosco. Nós fornecemos a nossa parte na cocriação. E aí a gente, gerando um pouco da nossa parte material, contribuímos, colaboramos para que novos seres também tenham a sua parte. Também venham fazer parte dessa experiência maravilhosa. Maravilhosa para alguns de nós, difícil para outros de nós, né? Expiações para uns, missão para outros, provas, e aí por aí vai. Então a gente começa a vivenciar melhor essa experiência aqui na Terra. Ala, essa colocação sua é muito oportuna, maravilhosa para uns, difíceis para outros, ora aprovação, ora expiação. E nós estamos no mês de setembro, e convencionou-se que setembro
seria um mês para a gente fortalecer, reforçar as reflexões em torno da vida, do viver, a fim de que pudéssemos então compreender o que seja o suicídio e evitá-lo. E eu sei que tanto você quanto o Edgar têm uma experiência nesses entendimentos das emoções, das dores humanas. E eu gostaria muito que conversássemos um pouco a esse respeito, porque, olha, gente, essas questões do suicídio, eu creio que cada um de nós aqui, nós que aqui estamos na telinha conversando, ou a Lia Valente, que está conosco, boa noite, Lia, o Jorge Dutra, a Zulene, a Elizabeth Silva, o Edemilson Braga, a Helena Regina, a Glória Dalva, lá de São Roque, a Maria Eugênia, a Elô, de Belo Horizonte, a Lucelena, lá de Goiânia, o Borginho, de Coromandel, tá aí com a gente, o Lúcio Flávio, saudade de você, Lúcio, e o meu xará, o Wellington Cavalcante, Ito e o Tabano. Eu penso que cada um de nós conheça vivências dolorosas assim com relação ao suicídio, que eu acho que dificilmente alguém hoje estaria impedido de dizer assim, não, eu tenho um caso, um conhecido, um familiar, um amigo, um parente, enfim, alguém muito importante, porque isso está em toda parte. Mas o que tem levado ao suicídio? Seria a depressão? Seria a dependência química? Seria problemas de qualquer ordem, como financeira, de saúde? Na opinião de vocês, o que realmente tem levado as pessoas ao suicídio? O Ala quer começar? Fica à vontade, se quiser começar. Vamos fazer um bate-bola aqui, né? Pronto. Eu acho que é multifatorial, viu, Wellington? Eu acho que... vamos descartar ou deixar assim de ladinho, é uma sugestão, aqueles casos onde o suicídio acontece sob fortíssima emoção, onde não há uma reflexão. Há um pico gigantesco de emoção, de desespero, de descontrole total, e aí a mente não está lúcida, né? Esse é um caso, né? Eu acho que o que você se refere mais são os outros casos, né? E se eu pudesse, a impressão que eu tenho, né, porque a gente não vive, espero que a gente não viva uma ideação suicida, né? Nunca tenha vivido e tenha passado por esse tipo de situação. Mas a impressão que eu tenho, e ela pode ser incorreta, é que é uma situação de profunda desesperança. Mas queria qualificar um pouquinho essa desesperança. É um pouco... A impressão que eu tenho é que é um pouco desesperança sobre a própria pessoa, sabe? Sobre si. Não sou Sim. capaz, não valho. Isso para mim é muito grave. Não tenho valor. Quem sou eu? O que sou eu de importante? Nada. Acho que essa conclusão é muito rápida. Uhum. Me sinto massacrado pela enormidade do mundo, pela enormidade da pressão de todos os olhares, sabe? Porque muitas vezes nós não somos cobrados, mas nos sentimos cobrados, né? O olhar de alguém te cobra, na verdade é você mesmo, né? E aí sim uma desesperança mais clara sobre o futuro, sobre o que vai ser
O que eu vou viver amanhã? Né? Esse nada que aparece na frente de muita gente, essa falta de sentido, né, que muitos dizem, engloba tudo que a palavra desesperança que eu utilizei no meu entendimento quer significar. As coisas ficam muito irremediáveis, sabe? Eu errei e não tem mais jeito. Sabe? Não tem mais jeito. Nunca mais vai ter jeito. Sabe? Isso causa uma desesperança, né? Eu não tenho jeito, não tenho forças para ter jeito, sabe? As pessoas não me olham, então a dependência do outro, do valor que o outro me entrega é brutal, porque não me tem o valor. Então, imagina tudo isso na cabeça de uma pessoa. Imagina. Eu acho que é uma condição importante, no meu entendimento, para uma... Você sabe que o maior medo que eu sempre tive desde a minha adolescência era desanimar? É muito curioso. Eu sempre fui uma pessoa muito alegre, muito sorridente, muito top tudo e tal, não sei o quê, mas o meu medo sempre foi de desanimar, de perder esse ânimo. E eu não sei por que eu tenho esse medo. E já desanimou, meu irmão, alguma vez? Pontualmente, não estruturalmente. Pontualmente, sim, desanimado. Eu tenho muito medo de começar um projeto e desanimar com ele. Eu acho isso... Estou falando por mim, sem julgamento a ninguém que desiste. Eu acho isso uma imaturidade da minha parte, sabe? Mas eu já repensei isso e eu acho que é válido eu encerrar projetos. É diferente de desanimar. Encerrar. Né? É uma outra postura, né? Então é um processo. Eu acho que o meu entendimento sobre evolução individual, só existe essa, né? No final das contas, ela é extremamente particular. Assim, a imagem que me vem à mente é assim, sabe quando você joga um balde de água assim na terra e você vê a água escorrendo? Elas vão procurando caminhos. Nós também, nós somos cada um daqueles risquinhos de água procurando caminhos. E cada um vai encontrar o seu caminho para si mesmo e para o Pai. Mesmo que você conte o seu, Wellington, ou o Ala conte o dele, não é o meu. Não é o meu. O meu é meu. Eu que vou ter que posso falar, nossa, foi bom para o Wellington, foi bom para o Ala, mas não é meu. O meu eu que vou ter que deixar escorrer. Ala, meu irmão querido. Eu estava aqui viajando com a explicação do nosso irmão, do Edgar, e isso perpassa assim, por tantas particularidades, né? O que cada um de nós estamos vivendo, quais são as nossas aspirações pessoais, quais são os nossos planos individuais, e desses planos, daquilo que aparece na nossa existência, daquilo que foi aparecendo desde a minha infância, adolescência, início da vida adulta, um pouco da nossa maturidade na vida adulta, porque nós vamos mudando tanto nesse processo. A essência nossa, ela não vai mudando muito, mas muitas coisas vão mudando em nós. Nós vamos aprimorando muito, nós vamos modificando muito. Mas tem muitas coisas lá da nossa infância, ela não altera, porque, inclusive, os psicólogos falam muito isso, né? De tudo que a gente experiencia ali na infância, a gente vai levando até a vida adulta. Isso influencia muito, influencia, inclusive, por meio de traumas, daquilo que a gente vivenciou lá atrás. E essas experiências, elas vão permitindo que a gente tenha marcas. Né? A gente tem marcas na nossa história. Ela vai marcando as nossas experiências aqui
e vai fazendo com que a gente faça escolhas, caminhos. Então, quando a gente aprende a ler, e depois quando a gente começa a entrar ali naquele meio onde a gente precisa demonstrar um pouco mais do que a gente é, né? Então, a gente tem aquela parte da infância que todo mundo começa a demonstrar um talento aqui, um dom a colar. Às vezes uma criança tem aparecem crianças que sabem jogar muito bem futebol, outros jogam muito bem vôlei, outros fazem algum tipo de artes marciais. Então as crianças já começam a demonstrar pequenas coisas ali. E também crianças que já apresentam talentos artísticos. E muitas pessoas demoram para apresentar esses dons, esses talentos, as suas habilidades, né? Essas habilidades de muitos de nós vai aparecer depois que a gente estudar muito, que trabalhar muito. Então isso acaba nos diferenciando, e aí que começa justamente a vivermos a questão dos bullying, né? Porque a gente começa a se diferenciar um pouco, aqueles crianças que gostam mais de coisas mais aventureiras, mais de ficção científica, que os nerds, né? Há 30 anos atrás, os nerds eram vistos como bobos, como pessoas frágeis, né? E hoje são eles que dominam aí praticamente grande parte da gestão das coisas, dos grandes empreendimentos. Então, o quanto que eles foram desvalorizados e o quanto que hoje todo mundo fica aí tentando entender como eles fizeram tanto sucesso, alcançaram sucesso financeiro, enfim. Mas aí, quando a gente começa a perceber as nossas vidas aqui um pouco mais próximas de nós, a gente percebe que, por exemplo, essas frustrações, essas grandes dificuldades que nós vamos vivendo, vai permitindo que a gente busque ajuda, porque a gente não consegue lidar muito bem com essas situações. A gente consegue pedir ajuda quando a gente vê um porto seguro para pedir ajuda. Esse porto seguro, muitas vezes, ele é um pai, ele é uma mãe, ele é um irmão, é uma pessoa, um tio, é um avô, uma avó, que consegue ouvir, consegue perceber, tem um pouco tem atenção para um olhar diferente nosso, ela tem atenção para uma fala nossa, que a gente alerta ali, uma fala que a gente ouve da criança, do adolescente ou do adulto, a gente percebe que alguma coisa não está bem. A gente teve uma oportunidade de fazer, nesse último ano para cá, uma atividade com jovens, e nessa atividade com jovens a gente tem experimentado, tem feito eles forçadamente, durante um período de tempo, forçadamente fazendo com que eles experimentem o tédio. Fiquem sem o celular. Então eles experimentam o tédio, o ócio. Só que o ócio, eles ficam desesperados, porque eles não estão acostumados a ficar sem o celular, eles estão sempre com o celular na mão. Né? As crianças não tanto, mas os adolescentes sim, já ficam muito deles com o celular na mão. É muito raro acontecer algum que não tenha muito contato com o celular. E aí quando eles ficam um período de tempo, celular, a gente experimenta e eles não podem mexer com outro colega, eles não podem fazer barulho, eles têm que ficar quietos, parados. E aí eles começam a experimentar a observação e a reflexão. Porque quando você não tem coisas que te distraiam no momento presente, você começa a prestar atenção. Por que a doutrinária ela é muito importante para as nossas vidas, para nós espíritas? Porque a gente para ouvir o outro. Reflexões das quais aquele outro parou e pensou e estudou e formulou uma forma de compartilhar isso conosco. Então, quando o adolescente fica ali parado naquele momento, ele tem que observar. Então ele começa a observar tudo que está ali na sua frente. Então ele observa detalhes do cabelo do colega, do como o colega está calçado, se ele está calçado, se ele veio de sandália, ele veio de tênis, né? É colorido ou não é? Tem um broche no tênis, tá com cadastros trocados, coloridos, é um cadastro de uma cor, o outro de outra. As meias, como é que... Então ele começa a perceber detalhes. Ele começa a perceber se tem buraco no teto, se tem uma rachadura, se tem um extintor de incêndio que ele não percebia antes. Ele também começa a pensar, lembrar de coisas que ele fez naquele dia, na semana passada, no dia anterior. Então ele começa a lembrar de coisas do passado. E também começa a se preocupar por lembrar de coisas do futuro. Então, a reflexão é que quando a gente tem atenção para nós mesmos, a gente consegue também ter atenção para o outro. Quando a gente se afasta um pouco das coisas que nos distraem,
a gente tem tempo melhor para observar o outro, observar se o outro não está com um olhar triste naquele dia. Se minha mãe chegou em casa mais triste, se meu pai chegou em casa mais triste, se um coleguinha, um colega, um amigo na escola, no trabalho. E começo a lembrar da prova que eu tenho que estudar para a próxima semana. Então as crianças, os jovens começam a refletir sobre a vida, coisa que a gente fazia muito quando a gente não tinha ainda tanto vício do celular, e a gente ficava na fila do banco, então a gente ficava com um caderno na mão, com um livro na mão, a gente ficava observando quem estava ao nosso redor, fazia até amigos. Então, hoje a gente está muito vidrado nas conexões de quem está longe de nós, em coisas que a gente vislumbra, mas esquece muito de perceber quem está ao nosso redor. Essa é uma temática que a gente está trazendo junto com os jovens e de uma forma diferente com as crianças. E isso faz com que a gente reflita também sobre a questão de quantas pessoas têm chegado na casa espírita em busca desse auxílio, porque ele não tem a esperança, como o Edgar falou. Por isso que um dos meus personagens preferidos, dos meus heróis preferidos, é o Super-Homem. Porque ele é o símbolo da esperança. E a esperança eu não perco. Eu não posso perder a esperança, porque senão eu me perco. Porque a esperança é que em momentos difíceis, em dias difíceis, em momentos muito duros, sofridos, porque isso é o que vai acontecer na nossa encarnação, enquanto estamos no mundo material, a gente precisa ter esperança porque vai melhorar. Porque se eu não tenho esperança de que vai melhorar, aí fica muito mais difícil. Edgar, você quer falar, meu irmão querido? Tá mutado. Opa. Aí. Antes do Wellington falar, você falou no Super-Homem. Eu gosto muito do Super-Homem, sabe por quê? Porque eu acho que nós somos iguais a ele. Indestrutíveis. E a Kryptonita? Nós não temos. Não temos. Pensa, eu não estou falando, evidentemente, desse pobre ser encarnado que somos. Não é? Não estou falando. Estou falando do ser que somos. Quem de verdade somos. Que 10, Edgar. Mas não é. Gente, ó, a única diferença de nós para o Super-Homem é que a nossa roupa estraga. Porque é o corpo, né? Ela estraga, né? Mas é como se toda vez que ele estragasse, a gente ganhasse outra roupa. A gente vai lá no armário, pega outra, entendeu? Nós somos indestrutíveis. Nós temos superpoderes e nós somos aquele super-homem que ainda não se... Nós somos o super-boy ainda, né? Não sei se você já tinha visto o Superboy antigamente. Sim, né? Assim, sim. Ele está se descobrindo, a gente não sabe. A gente tem visão de raio-x, óbvio. Óbvio. Olha lá no André Luiz, nos Mensageiros, se não me engano, no Domínios da Mediunidade, falando do psicoscópio, né? Que para os espíritos mais evoluídos é dispensável. Nós temos visão de raio-x, né? Nós temos telepatia, né? A gente conversa à distância, a gente tem super ouvido, né? Os médios, audientes, entendeu? Nós somos super-homem. E aí, ele não tem medo de nada, né? O Super-Homem tem medo só da Kryptonita, vai. Mas nós nem isso. Então, assim, concordo com você, Alan. Ele deveria ser o nosso super-herói, né? Porque nós temos tudo para ter esperança. Se a gente entender, não só saber, porque muitos de nós sabemos, mas não entendemos, o que é ser imortal e o que é ser filho de Deus. Porque nós somos criados com todas as potencialidades, todos os poderes. Nós somos todos heróis juntos, em termos de poderes. Nós temos super força, super inteligência, e nós temos também a super bondade. Não sei onde ela está dentro de mim ainda, mas eu sei que ela está lá. Não descobri onde ela está. E viver talvez seja descobrir aonde está o maior dos poderes, que é o amor. Né? O maior dos poderes. Nós somos tão vastos, eu penso, que a gente não encontrou ainda em nenhum armário dentro de nós aonde está esse superpoder. Né? E imagina, um dia eu perguntei para uma plateia, eu estava fazendo uma palestra, será que a gente consegue imaginar uma vida sem medo?
uma vida sem insegurança, uma vida sem nenhuma insegurança. Isso seria a paz completa, né? E é possível que a gente esteja não tão distante disso. Suspeito que nós já tenhamos condições de caminhar velozmente para essa situação. Eu tenho a impressão que é mais um estado que nós não estamos acostumados, que nós não estamos treinados a ter, do que uma impossibilidade, por estarmos pouco evoluídos. Às vezes eu tenho essa impressão. Então você falou de super-homem, faz muito tempo que eu não falo isso, que nós somos ele. Que papo gostoso. Ele me remeteu a uma história que eu ouvi de um jovenzinho que estava fazendo uma viagem de avião. E ele viajava desacompanhado. Acontece que ele estava com seu laptop brincando, quando de repente o avião entra numa área de muita turbulência. As máscaras baixam e todo mundo aquele desespero, e é Santo Antônio, São Benedito, Chico Xavier e muita prece, o desespero, né? E de repente a turbulência passa. Um casal que viajava ao lado desse jovenzinho, então, numa breve reflexão, porque antes não tinham tempo de fazer, porque estavam no auge do desespero. Nossa! Enquanto a gente estava o avião inteiro desesperado, a gente viu que você estava tranquilo. Me explica, menino, de onde vem toda essa calmaria sua? O menino calmamente se vira para eles e disse assim: meu pai é o piloto. Edgar, isso é fé. Mãe da esperança e caridade. Eu fiquei pensando, né? O dia que nós descobrirmos, mas descobrir, que eu digo assim, entender que qual super-homem veio de Krypton, né? E pensa a hora que nós descobrirmos de onde verdadeiramente nós viemos, que não é de outro lugar senão de Deus. Olha isso. E isso por si vai afastar, porque a gente fica pensando assim, seria a depressão que leva ao suicídio? Mas o que causa a depressão? Seriam as drogas, a dependência química, que o Ala tem estudado bastante, que causa? Será que é? Mas o que leva as pessoas a buscarem fuga nas drogas? Eu lembro da dona Keiko Ota, e ela vai na essência. A dona Keiko fala assim, o que mata não é o revólver, gente. O que mata é o ódio. O que mata é o ódio. Então, o que nos leva a tanta situação assim? Nos parece que é esse desconhecimento, e vocês falaram com muita propriedade, desse poder. Ala Mitchell, ontem eu estava conversando com o Edgar por WhatsApp e relatei para ele um caso que aconteceu na nossa querida Tupaciguara, onde um pai, nessa semana agora, assassinou o seu filho de 15 anos de idade por enforcamento. E em seguida ele também se enforcou. E nós fomos ao velório. E foi uma cena difícil. Muito difícil. Muito delicada de assistir. A gente olhava a gente via a diferença de idade, mas eram iguaizinhos. Iguaizinhos até na aparência física. Sabe, um de 15 e o de 45. E a gente via os familiares ali e a gente ficou refletindo. Respeitando a escolha, entendendo a dor. Outra história. Mas a gente ficou refletindo em um sentimento assim, eu confesso para vocês, o que eu poderia ter feito? O que eu poderia ter feito? Eu sei que eu não sou dono, eu não tenho como amenizar todas as misérias que eu gostaria.
Mas pelo menos essas assim no quintalzinho da casa da gente, a gente tem vontade, sabe, de. E eu fico pensando, e o Edgar falou para mim assim: Wellington, graças a Deus, o Pai nos presenteou com a imortalidade. Tudo isso é difícil, mas tudo isso vai ser consertado. Tudo vai ser consertado. Nós vamos aprender a amar. Mas por hora, enquanto estamos a caminho desse amor, a gente precisa de esforçar um pouco mais para eliminar as causas de tanta dor, não é não, gente? Muito, Wellington, muito. Com, às vezes esse sentimento é muito natural, muito. Inclusive faz parte daquelas condições, daquelas pequenas coisas que se manifestam logo depois que há uma perda, né? A gente tenta entender, tenta buscar resposta, tenta buscar a gente tenta até barganhar, né? Muitas vezes pergunta se a gente poderia ter feito alguma coisa, se eu tivesse ido, se tanto existisse que a gente vai colocando. Eu lembro que quando eu passei por algumas situações próximas com relação a suicídio. Quando eu era adolescente, eu ainda não conhecia a doutrina espírita. Eu estava perto de conhecer. Quando eu tinha minha tia, tinha dois filhos, né, dois primos, e eles moravam muito perto da praia lá em Salvador. De vez em quando eu tinha a oportunidade de ir lá, ficava com eles, passava o final de semana, aproveitava muito, né, com eles. E eu tive a oportunidade de uma certa vez e lá, minha mãe também foi nesse dia, e a gente foi na casa de uma amiga da minha tia, uma vizinha dela, que morava ali mesmo no condomínio onde eles moravam, perto da praia, só de casas. E aí lá eu conheci uma garota, né, que é da mesma idade da gente, você que 14 anos, todo mundo, assim. E aí ela, a gente, nós tivemos, eu e ela, uma afinidade muito grande, muito rápida, sabe, de conversar, e as piadas, e as conversas, e as coisas, falar uma coisa e complementar, aquela coisa que faz a gente se enamorar, se encantar por alguém. E aí, tudo bem, né? Passou um tempo, eu não tendo as condições de estar sempre por lá, não tive mais contato com essa menina. Depois, quando eu já estava conhecendo a doutrina espírita, aí eu fiquei sabendo, né, a minha tia comentou com minha mãe, comigo, né, que a menina havia cometido suicídio. Foi num final de tarde, assim, à noite, início da noite. Eu entrei em desespero total, porque eu nunca tinha tido contato com ninguém nessa situação, e adolescente ainda. Então aquilo caiu como uma bomba atômica, né? Um dia eu não conseguia entender o que aconteceu, eu não conseguia acreditar no que tinha acontecido. Para mim não fazia sentido nenhum, para mim não tinha. Era uma coisa assim. A última coisa que eu pensaria que ocorreria com qualquer pessoa próxima de mim, qualquer pessoa que eu conhecia, né? Então, às vezes a gente ouvia falar sobre o que é o que suicídio, mas na mídia alguém comentou, nunca tão próximo. E aí, nesse dia eu chorei muito, chorei absurdamente, eu não conseguia, quase que soluçando, e eu rezava, eu orava, e eu pedia, eu implorava a Deus para poder fazer alguma coisa, para poder voltar no tempo, para poder fazer qualquer coisa que pudesse mudar aquilo que estava acontecendo, né? Então a gente fica, especialmente quando é alguém próximo, que a gente tem carinho, conhece, é uma coisa assim que não tem como descrever, é só quem imagine quando é perto da gente, quando é um parente ou quando é, né? E aí depois de muitos anos eu também tive uma outra experiência, mas não vou contar dessa vez. Então isso me fez com que eu pensasse muito sobre essa questão. Eu gosto de compartilhar alguns livros, né? Gosto de compartilhar alguns livros de amigos, principalmente. Esse livro aqui fala de Diálogo Fraterno, que é do Marlon Reikdal. Eu separei ele para a gente poder, um dos livros que a gente espera hoje, porque o Marlon, em um desses pontos aqui do Tadeu de Fraterno, ele fala sobre a importância do ouvir.
no atendimento fraterno. Então ele fala, precisamos ouvir o paciente, precisamos ouvir a pessoa que é espírita pedindo ajuda. Está no capítulo 8 do livro. E lá, quando ele vai explicar, ele é psicólogo, então quando ele vai nos trazer informações doutrinárias, tudo muito bem colocadas, organizadas, ele vai falar que é preciso a gente dimensionar a dor que o outro está trazendo para a gente. Mas não é dimensionar para poder comparar, é para poder entender na escutatória. Então, quando a gente vai ouvir o sofrimento, a dor do outro que está dentro da casa espírita, a gente precisa entender, não somente como muitos de nós acabamos fazendo no atendimento fraterno, que é ouvir um pedacinho da história, porque tem uma fila de atendimentos, a gente ouve um pedacinho da história e já coloca um exemplo. Ah, porque comigo aconteceu isso. Ah, porque foi esse fulano que aconteceu isso. E a gente começa a colocar exemplos para poder fazer com que o outro entenda que você tem a experiência de ter já acontecido com você, ou o próximo. Só que naquele momento a pessoa não está querendo isso, muitas vezes. Ele está querendo só desabafar, só descarregar, porque o peso que ele estava era tão desesperador que muitas dessas pessoas também estão pensando, em algumas situações, também em tirar a própria vida. Então ele precisa conversar com alguém. Então, quando ele adentra a casa espírita, ele fala que a gente precisa dimensionar a intensidade. Por exemplo, se a pessoa chega na casa espírita e diz, nossa, eu perdi o marido. Aí chega a pessoa e perdi a esposa. Mas você perdeu? Conte um pouco sobre isso. Como é que foi essa perda para você? Então ele fala que é preciso estimular a pessoa a continuar falando para ela, continuar desabafando. Porque às vezes para um fala assim, eu perdi meu casamento, eu perdi meu marido. Para aquela pessoa que diz eu perdi o marido, ela realmente perdeu o marido. Por quanto tempo? Aí já é dimensionar o tempo. Então quando eu dimensionar a intensidade é ouvir o outro para poder identificar. Então às vezes a pessoa diz eu perdi o marido, mas ela perdeu o marido de um acidente. Aí eu perdi o marido por causa de uma doença. Mas a outra pessoa que diz, eu perdi minha esposa pela separação. Então as duas estão sofrendo uma perda, mas a forma com que ele está colocando pode ser de forma diferente. Por isso que é importante que a pessoa identifique e intensifique, dimensione o que está acontecendo com ela. Porque a dor dela é a dor dela. Não dá pra gente poder medir, porque você perdeu o marido, você não sabe lidar porque separou, o que acontece? Se a gente ficar falando isso, está diminuindo a dor do outro. Porque a forma dele lidar com essa dor é uma forma muito própria. Não é à toa que muitos de nós não estamos suportando a frustração das separações. Muitos de nós não estamos suportando apenas os nãos das nossas investidas. Então, dimensionar a dor do outro para comparar com a nossa não é o que funciona. A gente precisa dimensionar a intensidade para o outro falar e a gente poder ouvir. E aí sim haver uma conexão de sentimentos. Porque é isso muitas vezes que nossos filhos querem fazer conosco. Eles querem falar algo e a gente já vai dizendo, na minha época eu fazia isso, quando eu era criança eu fazia isso, quando eu era adolescente eu fazia aquilo. Na época eu estava na escola eu peguei o que aconteceu com você, aconteceu comigo também. E já começa a fazer... Deixa o jovem falar, deixa a pessoa falar, para desabafar e perceber que é possível se conectar com a gente. E a dimensão do tempo, porque tem muita gente que fala assim, eu perdi o marido. Mas já tem muito tempo isso? Quanto tempo? Quando foi que aconteceu? Eu perdi há 2 anos. Já perdi há 5 anos. Tem gente que já perdeu há 5 anos, mas ainda não conseguiu se livrar dessa dor, dessa saudade. E tem gente que já tem 1 ano e meio e já conseguiu trabalhar melhor essa intensidade. Então, a gente precisa, principalmente, ao ouvir esses desesperos, essas pessoas quando falam, não é pessoas que estão distantes de nós, elas podem estar do nosso lado e a gente não está nem ouvindo. Que foi o que eu falei com o exemplo lá do uso excessivo das redes sociais, das mídias, dos celulares, dos aparelhos, que a gente não consegue enxergar que o outro está com um olhar mais triste naquele dia. Então, acho que a gente precisa dimensionar essas coisas, dimensionar, inclusive, a compreensão, que é diferente de concordância. Porque, às vezes, a pessoa chega na casa espírita com tanta raiva,
que ela disse, ah, se eu pudesse eu matava. Mas espera aí, como é que você está sentindo? Porque aí ela, de repente, ela, não, matar que eu quero dizer é só uma forma de expressão, tá? Eu tô com tanta raiva que... Aí, não, mas eu matar porque eu pensaria mesmo em fazer. Aí já é outra forma. Então, por isso que a gente precisa diluir as informações que chegam. Que bonito, né, Wellington? Eu acho que o Alan já trouxe uma atitude preventiva, né, Sim. contra o suicídio. Existe um pensador que diz que você precisa habitar a conversa. Eu acho tão bonito, achei tão bonito trazer esse verbo. A conversa, a língua, a linguagem Lindo. pode ser um lar. Aí o outro chega, está contando a sua dor, né, Alan? E aí você coloca alguma coisa que não é do mundo dela, é do seu. Não interessa, ela não quer saber do seu. Agora não. Certo. Ela quer ser acolhida. O que mostra como a gente... E eu não sei se você é leviano ou rude falando isso, como a gente não olha para o outro mesmo, né? Então eu estou conversando com você, eu tenho que pensar em você. Em você. E não em mim. Por isso que escutar é um ato de amor. Escutar de verdade, não ficar de boca fechada. Ficar de boca fechada, às vezes, é um ato de amor também. Mas o silêncio, às vezes, é um ato de amor. Mas escutar querendo entrar no seu mundo. Escutar assim, agora, nos próximos 5, 10 minutos, você é a pessoa mais importante que existe. Ninguém mais é mais importante do que você, que está abrindo o seu mundo para mim. A gente perde, na maioria das vezes, a grandiosidade desse instante, o milagre desse instante. Perde. E aí, isso me fez lembrar do Pequeno Príncipe, né? O essencial normalmente é invisível. Muito, muito interessante. É uma coisa, eu acho que a gente precisa estudar o escutar. Estudar. Não sabemos fazer isso ainda. E isso porque temos 2 ouvidos, né? Eu me recordo de uma canção muito conhecida, assim, é uma canção caipira, aquela raiz, chamada Chico Mineiro. Vocês conhecem essa canção? Eu sou proibido de cantar pelo Quinca, sabe? Senão... Fala só a letra, para você não afrontar o seu mentor. Você viu ele falando que já tá para desistir de mim, então se eu cantar, ia desistir de vez. É melhor não correr esse risco. Mas a história dessa canção, a exemplo das músicas caipiras raízes, são histórias que eles cantavam, né? E essa é a história de alguém que viaja, e aí ele vai contar, são boiadeiros que viviam tocando boiada. Aí ele vai contar, fizemos a última viagem. Foi lá para a banda de Ouro Fino, foi eu e o Chico Mineiro. Aí ele vai contando. Acontece que a canção fala que eles foram num baile e lá o Chico Mineiro foi baleado e morreu. Mas antes disso ele conta que estavam juntos há muitos anos, há muito tempo, fizeram muitos trabalhos juntos. Mas nessa viagem o Chico morreu, baleado. Quando vi os seus documentos, me partiu meu coração. Vim saber que o Chico Mineiro era meu legítimo irmão. O que a canção diz? Tiveram uma vida juntos. Só depois que o outro morreu, que ele foi descobrir que eram irmãos.
Então faltou esse habitar o diálogo, faltou esse envolver-se e permitir ser envolvido pela amizade, né? Essa canção me ensina muito, é exemplo de tantas outras, mas essa canção me ensina muito, 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 para a gente evitar cometer isso. O Ala, o Edgar, um dia desse, numa live, perguntaram para ele, e eu estava presente na live, porque a gente tem aquele ditado muito comum, né? Casa que muito cresce, o amor desaparece. E aí fizeram uma pergunta para o Edgar. Edgar, na sua opinião, quando é que uma casa cresce? Ou qual o sintoma que a casa cresceu? Casa espírita, né? Casa espírita. Isso, Olha a encrenca que eles me colocaram, viu, Alan? Não, mas olha a resposta fenomenal do Edgar. Ele deu aquela paradinha inspiradora, né? Que é comum a ele. E falou assim, quando nós já não conhecemos as pessoas pelo nome, é indício que a casa cresceu. O que juntando isso tudo no liquidificador, o que isso vem falar para a gente? É que muitos dos irmãos que se suicidam, isso poderia ser evitado. Nós não vamos trazer a culpa para os nossos ombros, não é isso, mas é a oportunidade de ser útil. Poderia ser evitado. Por ele, reconhecendo a sua paternidade, né? Entendendo que tudo vai passar, que as agruras fazem parte desse momento aqui mesmo. Ó, o Espírito da Verdade não falou aqui? São chegados os tempos em que todas, como que ele fala? Em que todas as coisas devem ser reestabelecidas. Então quer dizer que nem tudo está certo. Nem tudo está bom. Tá tudo, né? Faz parte do momento que nós vivemos. Mas outros tantos poderiam ser evitados pela conduta de quem está perto, né? Nós poderíamos estar fazendo mais, sabe? Bom, assim, é o que eu penso. Não sei o que vocês pensam disso. Que a gente poderia. Sem dúvida que sim. Sem dúvida que sim. Mas você sabe, a gente, olha, eu fico até constrangido, mas porque parece que eu só falo nisso. Mas me dá uma angústia de saber, de perceber e de saber que o básico da doutrina espírita é que nos salva. O básico da doutrina espírita é o que nos salvaria, nos salvará. O que salva é dessa desesperança. A doutrina é extremamente vasta, né? O nível de conhecimento, a profundidade de conhecimento que ela contém é gigantesco. Mas a gente precisa de tudo isso para ser feliz? Não. Não precisa, no meu entendimento. Não estou dizendo que é inútil. Não estou dizendo que é inútil. Mas a nossa necessidade, nós temos fome do básico. Do básico. Eu não tenho fome de saber como que funcionam os fluidos. Não tenho. Não é isso que vai me deixar mais feliz. Isso tem outro propósito. Isso é fantástico, mas outro propósito. No meu entendimento, se nós de verdade entendermos e trouxermos isso para a nossa vida cotidiana, um oceano de lágrimas desapareceria. E eu vou falar o que é. Eu vou falar o que é isso que eu estou me referindo. Imortalidade. Imortalidade. Sou filho de Deus. Só isso. Porque, olha, pensem, vejam se eu estou sendo simplista e poliana.
Com a imortalidade, não existe nada irremediável, nem o suicídio. Muito bem. Nem o suicídio, porque ninguém vai ficar para trás. Olha só, virão me buscar, o Pai vai vir me buscar. Se eu for, lembra? Deixa as ovelhas lá quietinhas e vou buscar onde eu estiver. Eu posso aprontar o que eu quiser. Alguém vai vir me buscar. Vai me internar, vai fazer alguma coisa, vai me dar um jeito. Né? E eu vou ter que fazer o longo caminho de volta, porque eles não vão fazer por mim, mas vão compreender a loucura em que me meti. Então, até eu tenho jeito. Cada um de nós tem jeito. Então, a imortalidade permite isso. A imortalidade é uma das maiores expressões do amor do Pai sobre cada um de nós, no meu entendimento. Porque ele permite tudo. Ele permite a evolução. Então, 2. Eu sou filho de Deus. O que significa isso? Essa coisa... Porque ser filho de Deus é a coisa mais básica, vulgar, mais elementar de qualquer religião. Concordam, gente? Religião cristã, sim, principalmente. Isso é básico. Sim. Não tem mais. Mas a gente não sabe. Eu acho que a gente não sente esse básico. A gente ouve falar, nossa, que bom. O que isso significa? Acho que muitas vezes nada. Mas o que significa? Primeiro, que eu sou muito amado. Muito amado. E a gente não sabe o que é isso, tá? Eu estou falando de coisas que a gente não sabe, mas a gente é muito amado. E 2, que para mim resolve tudo também, juntando tudo. É a última coisa que resolve tudo, é o último ingrediente necessário. Eu sou capaz de aprender a ser feliz. A pergunta que fica, o que mais que alguém precisa? Eu tenho tempo, eu tenho capacidade, e eu tenho um pai cuidando de tudo que não é o meu esforço, porque essa é a minha parte. Tudo. O contexto, a escola, que é a vida encarnada, as pessoas, as experiências, tudo. A única coisa que eu tenho que fazer é me esforçar. E eu não estou minimizando, porque nem isso a gente está conseguindo muito. Mas assim, eu acho que quando Emmanuel fala que a grande caridade é a caridade, e eu vou falar com as minhas palavras, né? É a caridade de trazer consciência ao outro. Né? Consciência do que ele se refere? Me parece que é isso, disso. O que falta, gente? Eu sou imortal, sou super-herói, sou o Superman, eu posso tudo. Nada pode me afetar substancialmente. Podem fazer picadinho do meu corpo, mas nem rela em mim. Nem rela em mim. Eu continuo intacto, pleno de tudo que sou. Eu sou amado e eu sou capaz de aprender. Nós precisamos saber de verdade, no meu entendimento, sobre isso. Apenas sobre isso. Eu gostaria de só falar sobre isso. O tempo todo. Não ia aguentar, né? Não ia aguentar. Irmãos. Interessante, né? Mais uma sigla que a gente aprende, que é o IPC. IPC, né? É o Índice de Preços ao Consumidor. Mas aqui a gente ganha uma conotação diferente, né? Imortalidade, paternidade e capacidade. Olha, a gente só não esse esquece menino. mais. Fantástico. IPC. Não esqueço mais, Edgar. A gente, quando o Edgar fala assim, o que precisa, né? E é isso que é interessante. Eu acho que uma das coisas que a gente aprende com a doutrina espírita e que muitos de nós acabamos esquecendo, pelo dia a dia, talvez, né, as vicissitudes, que a gente aprende essa palavra, é uma maravilha usar, né? As vicissitudes que a gente
tem que passar aqui na vida, na existência corporal, faz com que a gente esqueça um pouco da nossa essência. Porque como o Edgar falou assim, eu sou imortal. Pode relar aqui um pouquinho em mim, mas não vai me atingir. Não vai me atingir quem? Eu, espírito. Então o que muitas vezes perpassa é que a gente esquece da essência. Porque a essência é consciencial. Então entender a mensagem do Evangelho trazida por Jesus tem que ter muito aprofundamento consciencial para entender o que cada palavra, cada frase, o que cada bem-aventurança, cada parábola realmente significa e a gente trazer isso para a prática das nossas vidas. Porque no chão, terra, terra, o negócio fica difícil, né? Uma coisa é treino lá no mundo espiritual, outra coisa é jogo aqui. Então isso fica muito difícil. No livro Diálogo com as Sombras, do Hermínio de Miranda, outro livrinho aqui, você já deve ter devorado muitas vezes, fantástico, né? Fantástico. Ele vai trazer numa área lá, acho que é o capítulo 3, que é campo de trabalho. Aí tem lá o 3.4, o item 3.4, que fala justamente sobre as fugas. As fugas. Os processos de fuga. Porque na medida que a gente vai descobrindo a realidade aqui na encarnação, a gente vai fugindo, porque a gente não quer enfrentar a realidade. Eu não quero enfrentar a realidade que eu sou ignorante em um monte de assuntos. Eu estou conversando, interagindo com o outro, eu quero demonstrar superioridade. Eu quero demonstrar que eu sei mais do que o outro. Se eu sou o irmão mais velho, meu irmão mais novo, eu tenho por obrigação saber mais do que meu irmão mais novo. Então essas coisas ainda muito mundanas, muito materialistas, nos prendem muito a uma falsa ilusão. Uma ilusão de que as coisas são baseadas em opiniões e não baseadas numa lógica de pensamento, onde a gente discute, discorda, abre mão do que eu sabia. Olha, a minha opinião era essa, mas agora que você falou isso, eu acho que eu tenho que mudar a minha opinião. A gente não abre mão fácil dessas coisas. A gente acha que a gente está certo e é isso mesmo, e pronto. A gente não quer dialogar, a gente não quer conversar, a gente não quer gastar tempo conversando com o outro, porque a gente acha que é perda de tempo. Então, quando o Hermínio de Miranda traz os processos de fuga, ele vai dizer que existem algumas constantes para que justamente a gente sofra o processo de obsessão, né, muitas vezes. Então ele vai dizer que essas constâncias elas se repetem, inclusive as fugas que a gente vai colocando, né? Uma delas é a fuga. E aí essas fugas são variadas, porque tem as fugas de nós mesmos, tem as fugas das nossas responsabilidades, tem as fugas das nossas próprias dores. Eu estou sentindo uma dor, mas eu não quero saber disso, eu não quero lidar com isso agora não, vou lidar com isso depois. Estou com um problema para resolver com minha mãe, eu não tenho paciência para conversar com ela. Eu tenho que conversar com meu pai sério. Não, mas não vou fazer isso agora. Primeiro eu vou resolver minhas outras coisas que são importantes. E essas outras coisas que são importantes pode ser qualquer coisa, porque pode ser uma festa que eu tenho que ir, pode ser que eu tenha um relacionamento, então primeiro eu quero me ajustar com o meu relacionamento amoroso para depois eu ajustar com meus pais. Porque eu saio logo de casa, não enfrento, não tenho que mais ficar discutindo com eles, saio de casa, construo minha própria vida, e aí depois que eu tiver com tudo estabilizado, quem sabe, talvez, ou não, eu vou conversar com eles. Então a gente não ouve aquela dica essencial que Jesus diz. Vai lá, reconcilia enquanto está a caminho. E a gente acha que é só com o inimigo. Só que a gente está fazendo inimigo com os nossos próprios parentes, familiares. Então é complicado. A gente está cada vez mais só acumulando débitos, né? Então ele vai trazer também que o efeito dessas atitudes, né, tem como causa esquecer de seus próprios crimes, aflições, adiar encontros com a verdade. Porque para a gente é muito mais fácil fazer isso. Em tudo, sempre é muito mais fácil fazer isso. Lidar com essas dificuldades... Pode falar, Davi. Não. Eu pensei que você tinha terminado. Pode continuar. Aqui, você está me causando aqui um vulcão de pensamento. Está fantástico. E uma coisa que há uns anos atrás, antes da pandemia, a gente tinha ido lá para Campo Grande para participar de um
uma roda de conversa justamente falando sobre o suicídio nessa época de setembro. E a gente tinha amigos que vieram de Manaus e vários de São Paulo, amigos diferentes. E eu estava super preocupado, porque eu ia conversar e tinha médico no meio, então eles tinham muito mais propriedade de algumas informações. Eu fiquei preocupado, será que eu vou conseguir contribuir com alguma coisa? E aí, claro que a doutrina espírita nos ajuda muito com o conteúdo. E aí eu trouxe um pouquinho da pesquisa do André Trigueiro, que ele, inclusive, trabalhou muito no livro, que se debruçou muito na pesquisa do seu livro, que vai abordar o tema. E aí eu lembro também do Rossandro ter falado que quando ele estava na faculdade, na universidade, ele estudava sobre vários aspectos da psicologia, do tratamento de pacientes, um deles relacionados à depressão, melancolia, abordava um pouco a questão do suicídio. Só que o suicídio na época que ele estava na faculdade só abordava suicídio com adultos, porque não se contabilizava, não existia suicídio de adolescentes e nem de crianças. Recentemente, quando eu tive aí, também um pouco antes da pandemia, eu tive a oportunidade de ir para Belo Horizonte, ter participado de um evento onde também estava o Rossandro e outros amigos. E aí, logo depois, uma semana depois que a gente participou desse evento, entrou em contato comigo uma adolescente pelo Instagram, mandando mensagem, dizendo que participou do evento, que me viu lá, que gostou da minha fala e que queria entender o porquê que acontecia algo estranho. Estava acontecendo uma coisa estranha com o primo dela, mais jovem, de 6 anos. Ela com 15, o primo de 6 anos. Que estava com ideias suicidas. E aí ela dizia que essa criança, o primo dela, estava falando dentro de casa que ele era um peso na vida dos pais. Que ele estava atrapalhando a vida dos pais com 6 anos. E quando ele falava isso, ou temas relacionados a essa fala, ele olhava para o parapeito do apartamento, corria na direção do apartamento tentando se jogar, para pôr um fim ali. E aí os pais desesperavam, outros familiares desesperavam, porque como é que pode? Por que ele está fazendo isso? Por que ele está falando isso? Então ele se jogava, tentava se jogar. E aí foi uma loucura, porque toda a família tentava se mobilizar para poder buscar uma ajuda psiquiátrica, psicológica. Na escola ele teve que começar a parar de frequentar, justamente porque também na escola ele começava a buscar formas de executar essa questão, de executar e tirar a própria vida. Então a gente entrou em contato, ela pediu ajuda, eu falei, não, a gente tem que ajudar de uma forma mais efetiva, porque está num outro patamar. E aí a criança já estava sendo medicada e amarrada junto à maca e tomando remédio para poder tranquilizar a criança, para que a criança não tentasse coisas também na ala hospitalar. Então a gente entrou em contato com nossos irmãos, do irmão Sheila e outros lá que a gente conhecia lá em Belo Horizonte, e eles fizeram uma mobilização, um trabalho efetivo espiritual, mas também presencial, porque é o que demandava. Nesse trabalho se tratava de fazer as orações à distância, mas também a visita no local, confortar a família. Então foi a primeira vez que a família se sentiu acolhida, porque eram pessoas que eles não conheciam. Então eles começaram a receber o apoio, ouvir preces, ouvir, também desabafar, principalmente, compartilhar o que estavam vivendo. E a partir daí as coisas começaram a modificar e a criança a melhorar. Porque até então eles estavam em desespero total, porque uma criança de 6 anos com esse tipo de comportamento, eles nunca tinham ouvido isso, não sabiam o que fazer, os médicos também não estavam sabendo lidar, né? E tudo estava sendo à base de medicação, de remédio. Então a gente percebe que diante de tantas situações que a gente tem ao nosso redor, a gente tem que perceber quem está com a gente, quem está ao nosso lado. E perceber o quanto de tentativas de fugas nós estamos presenciando.
Porque como o Hermínio de Miranda traz aqui, um item importante, é a gente perceber o quanto de nós estamos passando por situações muito difíceis de lidar e o quanto a gente está ignorando essas situações, porque as situações, seja ela em que nível de dificuldade seja, faz parte do nosso processo individual. Todos nós estamos aqui passando muitas dificuldades também, não é só benesses. E o processo de a gente ficar muito preso às ilusões das redes sociais, das mídias sociais, onde a gente não posta a foto de que estamos tristes. A gente não posta a foto que a gente está pegando, olha, estamos viajando, estou aqui na rodoviária. Não, a gente posta geralmente foto de quando a gente está bem, quando a gente está feliz, quando a gente tem uma foto de uma árvore bonita, florida. A gente não fala, olha aqui, a árvore está seca hoje, ó. Olha como ela está. A gente não faz isso. A gente faz quando ela está toda florida, bonita, enfeitando o lugar. Então a gente precisa perceber de que a vida, enquanto nós estamos experimentando aqui, ela é cheia de altos e baixos. Em alguns momentos nós vamos estar baixo, a gente não sabe quanto tempo nós vamos estar no nível baixo, mas em alguns momentos nós vamos estar subindo. Algumas vezes esse momento de subida, né, Wellington, depende do esforço nosso, que a gente vai conseguir já perceber uma mudança efetiva. Às vezes, mesmo com todo o esforço que a gente faz, a gente não consegue perceber que a gente está subindo. Então é preciso se movimentar mesmo assim. Porque a nossa estadia aqui é baseada em movimento. E a gente precisa se exercitar e movimentar o tempo todo. Porque o vento não para, o ar não para, as flores não param, o sol não para, a lua não para, a luz não para. Nada para. A terra não para. A gente tem a ilusão de que a terra está parada. De que as coisas estão paradas, a grama não se mexe, ela está lá crescendo o tempo todo. A gente não consegue perceber porque muitos desses movimentos são nanos. Só com partículas nanômicas, para a gente poder entender, para a gente poder perceber os movimentos. Mas as bactérias, os fungos, todo mundo está se mexendo, o tempo todo, todos os seres estão se mexendo. Então a gente precisa perceber mais, sempre perceber mais. E quando for necessário, ouvir, para a gente poder continuar se movimentando. Porque se a gente consegue perceber que depende muito de nossos movimentos, a gente nunca fica muito tempo no sofrimento e na dor. Que beleza, que beleza. Oh, gente, que bênção de programa. É uma pena esse relógio voar desse jeito. É uma pena. Mas também é um estímulo para que a gente volte para dar continuidade a essa prosa, né? Ô, Alan, e deixa eu te dar uma notícia boa. O Edgar esteve conosco aqui nas Minas Gerais recentemente, mas em abril ele está de volta, viu, Alan? Ah, muito bem, Edgar. Volte mesmo. Espero poder te dar um abraço, Alan. Com certeza. Isso se não acontecer antes, né? Porque Bauru, a gente está sempre indo para São Paulo. Opa, é perto, sim. Então, quem sabe a gente não passa em Bauru. Sei que eu vou eu acho que tenha previsto aí Jundiaí, Osasco, Campinas, ótimo. Tem alguma coisa prevista. Bauru está perto de onde? Bauru está a 330 quilômetros de São Paulo, bem no interior de São Paulo, 200 de Campinas. Aqui tudo é perto. Tudo é perto, eu também concordo. Bauru está perto de tudo, Alan. Tudo. E Olha, tá ficando perto até de Uberlândia, né? Colado. Sim. Do lado. É sem fronteiras. Sem fronteiras. Olha, antes de passar para as considerações finais de cada um, eu vou brevemente aqui só falar de 2 eventos. Um é esse que nós estamos realizando aqui em Uberlândia, nos dias 16 e 17, sábado e domingo próximos. Nós vamos abordar exatamente a valorização da vida, o suicídio, a depressão, com um olhar médico, com um olhar científico e também religioso. Vai estar com a gente o pastor Enéas Alexandrino, o Haroldo Dutra Dias, o Wagner Moura, a irmã Ila e vários psiquiatras, psicólogos, pessoal da área da saúde. Dias é gratuito, não tem custo algum. E no dia 17, no domingo, aí nós vamos realizar em Tupaciguara o Festu, a sua 7ª edição. O tema desse ano é Um Só Deus.
com a presença do Simão, do pastor, da irmã Ilha, do pastor Enéas, claro, da irmã Ilha, da Giovana Gadia, do Moacir Camargo e a Cacá Rezende, que cantam e encantam, do Haroldo Dutra Dias, do Wagner Moura e do médium de psicografia Júlio Carvalho, que vai estar trabalhando com cartas consoladoras. Também é um evento que não precisa de inscrição, não tem custo algum para entrar. Vai ser uma alegria tê-los conosco num dos eventos ou nos 2 eventos. O Ala vai estar lá com a gente. Que legal. Edgar, fique à vontade. Wellington, o Júlio é aquele que tem um projeto na EBA? É aquele. Você esteve lá, né, Edgar? Eu estive lá, mas ele não estava lá. Puxa, que legal. Eu vou ver se eu consigo. Vai estar transmitido, né? Vai ser transmitido. Ah, boa pergunta. Ambos vão ser transmitidos pela Web Rádio Fraternidade, pela Rai TV. E o Festu, vai ter transmissão também pelo Espiritismo.net, que o Já vai estar lá conosco. Então, ambos serão transmitidos, viu? Já anotei aqui. Boa pergunta. Ótimo. E olha, na sua vinda aqui, Edgar, vamos ver se a gente ajusta esse momento para a gente estar com o Júlio, que é uma pessoa... O Ala conhece ele, já esteve algumas vezes na companhia dele. Pessoa que tem feito um bom trabalho, uma pessoa de bom coração, viu? Muito simples também. Que bom. Bem, muito simples e muito trabalhador. Puxa. Mas, ó, quem é de ruim que o Wellington não me apresentou? Não sei. Não apareceu ninguém ainda. Tudo espírito de luz, tudo trabalhador, tudo simpático, tudo fantástico, gente. E, ó, Wellington, já te disse, eu estou nas tuas mãos quando eu for aí. Faça o que você quiser, entendeu? Não me deixe... Pode dar trabalho à vontade, né? Nossa! Ih, já tá alinhadinho. Ele que não sabe, hein, Ala, o que ele disse? Ele que não sabe, hein? Se prepara. Te prepara, Edgar, te prepara, viu? Toma o energético e vai, né? Meus irmãos, fiquem à vontade para as considerações finais, viu? Mas que elas sejam envolvidas com a nossa gratidão máxima, viu, gente? Bem, eu vou voltar. O Ala estava falando sobre a fuga, sobre a realidade, e me ocorreu uma coisa que liga com a questão do IPC, eu vou ter que falar IPCA, não posso falar IPCA, com o IPC, que é o seguinte: um dia, Ala, a gente vai parar de fugir da realidade, porque a gente vai ver a realidade diferente. Por que a gente foge da realidade? Porque ela é terrível do jeito que a gente vê. Ela é irremediável. Ai, perdi um filho. Nunca mais vou ver meu filho. Isso é muito impactante. Isso é muito impactante. Nunca mais vou conseguir recuperar o tempo que eu perdi. Isso é muito impactante. Nunca mais vou poder encontrar com tal pessoa. Isso é insuportável. Mas esta não é a realidade. Então, nós fugimos porque a realidade que nos vendem é insuportável. Porque a realidade do Cristo é leve. Não é? Quando Emmanuel resolveu não aproveitar aquele minuto glorioso, ele sonhou no outro dia e disseram para ele: apruma o seu coração, porque não haverá consolo suficiente no mundo para você. Porque no mundo não há, o mundo, né, nessa forma de ver o mundo, né, essa forma de ver esta realidade, não tem consolo. Não tem esperança. Só o Cristo, essa perspectiva do IPC, né, que ele trouxe, é que abre as... E o meu erro, que é monstruoso, né? A minha ignorância, que parece infinita, não é.
ela tem remédio também. O Pai já providenciou o caminho, que é o Cristo. Já me deu capacidade e já me deu amor para sobreviver até lá, enquanto eu não amar. Então, nós não vamos precisar mais fugir. E aí, vai ser bom viver. Já é bom viver. Vai ser bom viver e ninguém vai querer se matar porque não vai fazer sentido. Não vai fazer sentido. Estamos próximos, hein, gente? Estamos próximos. E eu vou fechar com uma... Bem, há muitos anos atrás me deram o mais precioso presente de aniversário. Era um pedaço de papel higiênico, bem ruim, inclusive, bem ruim. Estava escrito assim: não vou te desejar felicidade, vou te desejar percepção, que foi a palavra que você usou bem no final da sua fala, Ala. Vou te desejar percepção, porque talvez você já tenha felicidade. E só falta a percepção. Então, o mais precioso presente, num papel higiênico, não por acaso, né, para dizer que tesouro é esse. Né? Então, às vezes não, estou convicto que só nos falta a percepção da realidade. E aí nós seremos felizes em qualquer situação. Esse dia, com a graça de Deus, está próximo para todos nós. Muito obrigado, viu? E um prazer enorme, Ala, te conhecer. Prazer também é meu, Edgar. Olha, eu vou tentar resumir o máximo, porque a doutrina espírita é tão rica que a gente aprende absurdamente. Toda vez que você pega um livro espírita, você pode ter já lido trocentas vezes, se você pega o Evangelho, o Livro dos Espíritos, qualquer outro livro espírita, você pode ler e sempre você vai aprender, porque a percepção ela vem com experiência, ela vem com um outro olhar. Então você olha ali de novo, você aprende de novo. Ele te relembra. Então às vezes a gente esquece sempre como a mensagem do Evangelho ela é maravilhosa, como ela é clara, como ela é rica, ela é um tesouro para nossas vidas. O maior tesouro que nós temos na doutrina espírita é o Evangelho. Mas a gente precisa lembrar de qualquer situação que nós estivermos passando, especialmente se for uma dor tão grande do qual a gente faz a gente se questionar se a gente tem força suficiente para poder suportar, talvez é lembrar que Deus é um Pai. E Pai Criador. Nós somos seus filhos, então um ser que nos criou, que é o ser mais poderoso que existe. Não existe outro. Não existe comparação. E quando a gente lê o primeiro capítulo do Livro dos Espíritos, ele vai falar sobre o que é Deus, vai falar sobre os atributos de Deus. E a gente vai entender que nos atributos de Deus, ele é soberanamente algumas coisas. E o que ele é soberanamente? Justo. Não existe nenhum ser mais justo que ele. E olha que nós, muitas vezes, temos decisões muito justas. Mas imagina o Pai. Nós conseguimos entender nós precisamos entender que Deus ele é soberanamente bom. Então, se muitas vezes a gente tem lampejos de bondade, imagina o Pai. Se ele é soberanamente bom, justo, ele também é soberanamente misericordioso. Então não importa o que aconteceu, não importa se um parente nosso perdeu as esperanças e tirou a própria vida. Porque Deus é tão misericordioso que nos ofereceu o presente maior da reencarnação. E não importa quantas vezes sejam necessárias, nós vamos encarnar para aprender e reajustar. Não importa todos os erros que nós já cometemos. Não importa tantos quantos a gente já tenha cometido e quanto a gente continue cometendo agora.
Ele é soberanamente misericordioso. Então, quando a gente entende isso, aí a gente fica mais com o coração mais leve, mais tranquilo. Aquele peso nas costas começa a cair. Meu Deus do céu, eu estava carregando tantas pedras, mas agora ficou leve. E por causa disso agora está tudo mudado, melhor, está tudo perfeito, não preciso fazer mais nada. Não, preciso sim. Eu preciso continuar me movimentando. Eu preciso continuar me movimentando, porque se eu estou encarnado, eu preciso movimentar. Se eu estou encarnado, eu tenho duas pernas, dois braços, tenho uma boca para falar, eu tenho os olhos, eu consigo ouvir, eu preciso colocar tudo isso em prol de algo bom. Para mim e para aqueles que estão ao meu redor. Aqueles próximos que estão próximos e os próximos que não estão tão próximos assim. Mas lembrando daquela mensagem de Jesus, que amai o próximo como a si mesmo, ele vai amai ao próximo. Olha o próximo que estão aqui na minha vista, na minha frente, o Wellington e Edgar. E todos os nossos irmãos que nos acompanham aqui. Alguns estão mais próximos, outros nem tanto. Mas amai-os. Só que tem uma condição. Amai o próximo como a si mesmo. Então eu preciso me amar. Se eu me amo, eu com certeza vou conseguir amar o Wellington um dia. Vou conseguir amar o Edgar um dia. Eu vou conseguir amar todos vocês. Mas primeiro eu preciso me amar. Então tenhamos paciência para que cada um de nós possamos nos amar primeiro. Porque depois que a gente nos amar, ninguém para a gente mais. Porque aí a gente vai entender Jesus quando disse: fazei brilhar a vossa luz. Porque aí vocês vão estar tão brilhantes, meus irmãos, que aí a gente não vai nem se cegar com tanta luz. Nós vamos enxergar com tanta luz. Então, muito obrigado a todos pelo carinho, pelo convite de sempre, Wellington, que a gente possa sempre caminhar junto e sempre para frente. Que assim seja. Que assim seja. Gratidão é nossa, muita paz. Deus abençoe a semana de todos. Prestem atenção nesse vídeo que nós vamos colocar a título de encerramento, gente. Fiquem com Deus. Muita luz. A vida é um dom de Deus. Vivê-la intensamente é o nosso propósito. Quem não tem problemas nessa vida? Todos nós temos. Mas todo problema, por mais difícil que se nos pareça, tem solução. Confiemos em Deus, confiemos nas nossas forças, que também foram dadas por Deus, e vivamos a vida, como disse o Cristo, em abundância.